Bom dia pessoal de casa também, que nos acompanha pelo canal. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 1, versículos 19 a 34. Nós terminamos o prólogo, aquela introdução do Evangelho, que foi do versículo 1 até o 18. E agora nós vamos falar sobre o testemunho de João Batista. E nós queremos, então, começar fazendo a leitura de todos os versículos que nós vamos trabalhar hoje. A gente tentar uma fórmula um pouco diferente, para a gente poder abranger um tanto maior aqui de informações. Então começa assim, eu estou usando o Novo Testamento por Haroldo Dutra Dias, o tradutor, que no versículo 19 do capítulo 1 diz o seguinte: Este é o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para o interrogarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E interrogaram-no, então quem és? Tu és Elias? Ele diz, não sou. Tu és o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, então, quem és para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes a respeito de ti mesmo? Disse, eu sou voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Interrogaram-no e disseram-lhe, então por que batizas se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhes João dizendo, eu mergulho na água. No meio de vós está quem vós não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Estas coisas ocorreram em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, ele vê Jesus vindo até ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Este é aquele acerca de quem eu disse, após mim vem um varão que está diante de mim, porque existia primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas por isso é que eu vim batizando com água, para que ele fosse manifestado a Israel. João testemunhou dizendo, contemplei o Espírito descendo como pomba do céu e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse me disse, sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. Então esse é o nosso trabalho de hoje, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre esses versículos aí, lembrando sempre que aqui a nossa ótica é sempre pela visão, não gosto muito da expressão visão espírita, porque senão fica parecendo que o que eu estou dizendo é a visão do espiritismo. Na verdade é uma interpretação que eu uso o espiritismo da forma que eu tenho conhecimento com os estudos, para poder fazer uma interpretação. E outros que estão aí estudando há mais tempo podem se aprofundar mais, falar um pouco mais. Aqui a gente utiliza uma série de obras para falar, né? E nós estamos então falando sobre o testemunho de João Batista. Ele é uma testemunha de alguma coisa. Para que a gente possa compreender o que isso significa, nós trouxemos então, aqui com a Inês, um dicionário bíblico onde tem uma explicação sobre o que seja testemunha. O que é, Inês? Testemunha, pessoa que dá o testemunho, podendo ser dado contra ou a favor de alguém. Normalmente, em um tribunal de justiça,
no qual há considerável preocupação com a verdade do depoimento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Uma testemunha pode ser a garantia de exatidão de uma transação. Os profetas do Antigo Testamento frequentemente descreviam Deus como testemunha contra Israel, ou como alguém que desviava o povo a testificar contra ele. Deus também é visto no Antigo Testamento como testemunha de acordo entre as pessoas, assim como entre os acordos entre ele e a nação de Israel, ou uma pessoa. Além desses usos gerais, a testemunha parece associada à mensagem religiosa, em particular da Bíblia. Deus é testemunha ao crente da certeza da salvação. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A Bíblia também declara que Deus não deixou a si mesmo sem testemunha. Ela testemunha do nascimento de Cristo nos profetas, em João Batista, pelas obras de Cristo, pelo próprio Jesus. A vida do crente e sua palavra também serve como testemunho ao mundo. Às vezes, tal testemunho é representado por meio dos apóstolos, que foram testemunhas especiais de Cristo, testemunhas da sua ressurreição. No entanto, a ordem de testemunhar os atos tem implicações para todos os crentes. Aplicar-se à nova comunidade cristã, mandamento semelhante ao que foi dado ao antigo Israel. O modelo de crente para testemunhar é nenhum outro senão o do próprio Jesus. Então vocês percebem que essa expressão testemunha, ela tem assim uma gama de significados, e o que nós vamos extrair ali é o que vai se referir com o significado dessa expressão testemunha para João Batista. Então uma testemunha, basicamente, aquela que pode falar de um fato. Então, aqui nós também lembramos da missão do João Batista. Ele foi enviado por alguém. E por mais que a gente talvez tenha sempre falado aqui nos nossos encontros a respeito dessa missão de João Batista, a gente precisa lembrar sempre da questão reencarnatória. Ele foi enviado porque ele já existia antes de encarnar, não tem como ele ter sido enviado. Ele não foi enviado no nascimento, até porque como que alguém ia falar com um bebê lá no berço e falar assim, olha, quando você tiver tantos anos, vai acontecer isso, vai vir uma pomba e não sei o que, e você vai fazer essa questão, a outra questão. Então isso aí é humanamente impossível, pelo menos no grau evolutivo que estamos, para a nossa compreensão, isso é impossível. Ele não foi enviado, quando ele chega, nós estamos aqui pensando naquela teoria da criação da alma com o nascimento da pessoa. Isso nós precisamos superar. Isso João Batista dá esse testemunho para nós também. Então ele recebeu essa missão antes, num outro lugar. Então, imaginemos um diálogo, né? Ok, eu vou para fazer isso, mas como é que eu vou reconhecer para poder falar? Né? Então eles combinaram um sinal. E ele não diz aqui que ele viu uma pomba que desceu voando e pousou na cabeça de Jesus. Ele fala outra coisa. Ele diz assim, eu vi o Espírito que desceu como? Ou seja, a forma física que eu consigo ver, que eu consigo comparar, parece com uma pomba. Então imagina, deve ser branca, deve ser uma forma em V, né? E então ele está vendo aquilo descendo, deve estar pairando, então ele pensa que é um voo. E ali ele quis dar uma explicação. É isso que ele fez. Não tem nada de mágico e tal. Só que, o que nós aprendemos no Espiritismo? Aqueles que têm a condição da vidência, ele é um médium. Médium com os efeitos de mediunidade ostensiva, ou seja, já se apresenta, clareaudiência, clarividência, né, psicofonia, né, enfim. Então, agora eu vou fazer só um panorama para que a gente compreenda aí, eu estou na segunda folha,
E eu coloquei assim, que a partir do versículo 19 do capítulo 1, ele também vai tratar, além do testemunho de João, mas também do ministério de Jesus, que começa agora. Agora que Jesus é identificado no meio do povo. Tanto que ele aponta, ele diz assim, olha, vocês já receberam, nós vamos falar disso lá na frente, né? O Messias, o Salvador. Mas vocês não reconheceram. Alguém veio para dar um testemunho, para apresentar, né? Então, alguém chega e fala assim, olha, eu vim informar para vocês que o rei está chegando aí. Então seria mais ou menos como isso, né? Mas tem mais questões, porque, por exemplo, o próprio João Batista, ele dá um testemunho também de si mesmo, da reforma íntima. Nós vamos falar disso quando a gente falar de Elias. O evangelista, primeiro, fala o que vai acontecer de modo geral. Agora ele já entra nos temas. Então agora ele vai abordar o testemunho do João Batista. E nós temos aqui um texto do Emmanuel, que ele fala sobre um desses versículos que a gente leu. Ele vai explicando aqui no Evangelho de João. A Josete vai ler para nós. Posso ler? Por favor. Endireitai os caminhos. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade e regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que ansiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus, que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor? Distante de suas amarguras? Não. Compreendem que, por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem e de si mesmo. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo. É por isso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime. Lamentam-se nos resvaladouros dos erros sistemáticos. Invocam o céu sem desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixar de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenere os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-las ao teu lado com a sua bênção. Esse texto é bem impactante, porque ele mostra Jesus modelo e guia, mas a gente só chama Deus e Jesus para o nosso lado quando a coisa piorou, fivela apertou. O Emmanuel, nesse texto, ele fala de João, com João advertindo assim, endireitai os caminhos. Ninguém vai endireitar meu caminho. Estava conversando com a Cleudia antes, e falando o seguinte, olha, o Espiritismo, por si, ele não reforma ninguém. Ele é instrumento. Assim como sempre Deus coloca instrumento para nós. Então, você imagina, as pessoas fundamentalistas podem começar a considerar que o Espiritismo é o must, que é a religião e tal, e a gente daqui a pouco começa a cortar a cabeça. Não. Todas as religiões são instrumentos colocados à disposição daquelas mentes para endireitar os caminhos.
Uns vão precisar de algo mais forte, mais grave, mais duro, outros já não precisam mais. Então, se não houver vontade, em lugar nenhum você vai endireitar caminho. Então, é uma decisão da gente, não é uma decisão dos outros. Nada que a gente fale para as pessoas vai fazer com que as pessoas endireitem seus caminhos. Então, o que ele fala? Ele diz assim, você quer que Jesus venha até você? Aqui é uma questão espírita, sintonia e preferência. Sintoniza com Jesus. Como é que você vai sintonizar com Jesus? João Batista mostra para João Evangelista, nesse evangelho, né, com a figura de João Batista, ele vai mostrar a Jesus o guia perfeito, o qual eu preciso me sintonizar. Mas guia é aquele que já passou por todos os caminhos, imperfeito, para chegar à perfeição. Então ele é o cara que eu tenho que mirar para evitar cometer os mesmos erros. Chega uma situação que Jesus se cala. Você presta atenção no evangelho dele, ele se cala, ele não fala mais nada, ele passa a paixão todinha apanhando, coroa de espinho, até uma criatura enfiar uma espada nele na cruz. Ele não fala nada. Quando a gente está dizendo aqui ele não fala igual a gente. Então, será que nós, se tivéssemos o poder que Jesus tem de chamar uma pessoa numa situação ali de morte, numa situação de consertar uma deficiência física só pelo contato e pelo olhar e pelo amor, né, que ele divide conosco, será que nós não desceríamos daquela cruz e a gente não começaria a fazer o contrário? Ao contrário da gente dar a vida, a gente ia começar a dizimar as pessoas. Você imagina se você tivesse um poder que seja, nós estamos falando aqui numa metáfora, de fazer a terra tremer, você abria um buraco e jogava todo mundo. Então, é esse João Batista, né, que vem para mostrar o caminho que precisa ser endireitado. Mas ele, como a gente vai ver aqui as perguntas dos judeus para eles, tem um motivo para isso. Mas ele está dizendo assim, olha, endireita seu caminho, que você vai estar com Jesus. Por que ele vai identificar Jesus, sendo que ele tem uma história reencarnatória diferente? Nós precisamos pensar nisso, né? Então, a gente não vai ver Jesus mágico, vai ver um Jesus que vai sofrer, porque a gente não consegue sofrer quando tem um vizinho que fala de você, quando tem uma injúria, uma difamação, quando tem alguma questão que acontece na vida da gente, uma doença, né? Então, o que ele fala? Esse texto do Emmanuel é maravilhoso. Ele fala assim, olha, como precursor, endireita o seu caminho, tenha vontade de mudar. Né? Quando os textos falam assim, novo céu, nova era. Tem gente que fica olhando para o céu e diz assim, mas é o novo céu? Que cor que será? Será que vai ser azul? Né? Que terra que vai ser? Vai ser uma outra terra? Porque eles imaginam que amanhã vai ter um passe de mágica e a terra vai mudar. A árvore não vai existir mais, os pássaros, os animais. E nós, no outro dia, já estaremos todos amando, abraçando, né, numa comunhão. Não vai acontecer isso. Por quê? Precisa primeiro endireitar o caminho. Né? Então, a gente começa a ver o primeiro passo do amor, é o poder que Jesus mostra que tem. Mas ele não usa esse poder para pagar o mal com o mal. E aqui também esse texto, né, ele vai falar sobre o mal que Jesus carrega nas costas. E vai falar de uma questão, né? Existia aquela história, né, de uma profecia falando dessa chegada do Messias, né? E uma delas era o servo, está lá no Isaías, né? Capítulo 40, até o 66 vai tratar disso. Aí as pessoas também ficam prestando atenção nessa metáfora de como ele carrega os nossos pecados. Ele carrega mesmo os nossos pecados. Nós somos aquelas pessoas que crucificaram Jesus. Nós estamos pecando. O que ele está fazendo? Ele está assimilando aquilo, ele não está devolvendo. Ele está assimilando as nossas ações.
e chegar ao ponto de pedir perdão para as nossas ações. Quando é que nós já fizemos isso? Então, Ele sim suporta os nossos pecados. Olha, mas uma coisa precisa ficar muito clara. Jesus passou na terra, sofreu as nossas ações sobre Ele, sobre os nossos pecados sobre Ele. Mas nós não nos redimimos do que nós fizemos, porque senão tinha sentido a lei da ação e reação. Né? Nós vamos perceber que vários personagens do Evangelho, eles reencarnam em outras situações. Uns vão ficar anônimos, outros vão ter umas histórias, enfim. Né? Conta-se, né, que Bezerra de Menezes é Zaqueu. Então, conta-se. Estamos aqui dando uma ideia. Né? Então, esse Evangelho vai mostrar um cara poderoso, mas que ele não é capaz de ferir ninguém. Ninguém que se coloca no caminho dele. Então é por isso que ele obviamente, vai receber todos esses pecados nossos e ele vem mostrando como lidar com isso. Essa é a questão do guia e modelo. Né? Então, esses versículos de 19 a 34, eles falam, né, do testemunho de João e também do início do ministério de Jesus. Aí nós fizemos a leitura dos versículos, né? E agora nós temos aí nesse texto que a gente está acompanhando os significados de umas palavras. Né? Eu coloquei aí para vocês também os judeus, né? E é interessante porque fala-se muito nos judeus nas Escrituras. Mas é bom sempre lembrar que no vocabulário hebraico, ou no vocabulário ali daquela época, eles tinham palavras que tinham muitos significados. Então, quando eu quiser saber, quando estiver lendo, o que vai significar judeu naquela expressão, se significa uma pessoa, um povo, uma nação, um grupo, eu tenho que ler pelo contexto. Então, às vezes, ele está falando assim, então, aqui à minha direita vai estar, aqui à minha esquerda vai estar os judeus, aqui à minha direita estarão os gregos. Então, ele está dividindo um espaço ali, mas eu posso ter um grupo dos saduceus e um grupo dos fariseus dentro do grupo dos judeus. Enfim, o próprio Emmanuel nos ensina, né, que quando o Antigo Testamento, né, se refere aos israelitas, e sua missão, ele está falando de toda a humanidade. Né? Ele está falando de uma referência de toda a humanidade, porque o que acontece ali é uma história de todos nós. Qual que é o grave problema da gente ler a Bíblia? A gente lê como se fosse a lei. E é mesmo, não está errado não. Mas não é essa lei que as pessoas estão imaginando. Ali é uma lei de causa e consequência. Lei de causa e efeito. Só que são contadas por histórias. Né? Então, nós temos que ter um outro olhar para as histórias contidas na Bíblia, sabendo que é uma lei, mas ali são as leis divinas se realizando em nós. Então, judeus aí, vai ser compreendido, principalmente nessa porção do Evangelho, a um grupo específico e não a todo o povo judeu. Eram aquelas pessoas que detinham um poder de polícia naquela época. Então eles chegam ali e têm uma obrigação, que é levar a informação. Então, na verdade, João está sendo interrogado. E o que é o Sinédrio? Né? Então, o Sinédrio, desde o segundo século, né, antes de Cristo, então a contagem do tempo antes de Cristo, ela vem decrescendo. Então, imagine que segundo século, 200 anos antes de Jesus nascer como Jesus, né, do Espírito encarnar, então desde o segundo século antes de Cristo, até uma invasão súbita de Roma no ano de 66, né, isso já depois que Cristo já tinha encarnado, né, esse Sinédrio, ele era considerado como uma corte suprema ali, como a gente está dizendo aqui, né? Como se fosse um Supremo Tribunal Federal com poderes um pouco mais elastecidos, né? Porque eles tinham uma área de alcance muito maior.
daquela nação toda, da nação judaica. E qual era o que ele tratava? Ele tratava de todos os assuntos internos daquela comunidade. Ele não podia interferir no poder romano, com relação ao Império Romano, na política romana. Mas no que tangia aos judeus, aquela nação, era o Sinédrio que tomava conta. Então é por isso que às vezes a gente fala assim, ó, por que você está preocupado com que roupa que o outro veste? O que ele está falando? Vocês vão perceber isso aqui, né? É bem interessante. E então, controlando esses assuntos internos, eles tinham uma divisão ali hierárquica, né? O que era a autoridade maior, chamada sumo sacerdote. E ele também presidia e fazia parte e tinha controle do número de, vamos chamar de ministros dessa Suprema Corte, que eram 70 anciãos. Precisava ser aquelas pessoas mais velhas, né, piedosas, os requisitos e conhecedores da lei mosaica, né, enfim, de todas aquelas explicações que tinha, as interpretações, tanto que tem interpretações bíblicas magníficas, né, dos judeus desde essa época, né, época de Gamaliel, de Hilel. Então, quem é que dominava o grupo? Quem eram os principais sacerdotes? Então, os saduceus ocupavam uma boa parte e dentro dessas famílias, destes que controlavam, eles escolhiam quem iria presidir. Então, a presidência e quem tomava conta eram os saduceus. Mas existia um outro grupo, que era uma minoria, que se chamava fariseus. E um detalhe, saduceus não acreditavam na reencarnação, os fariseus sim. Mas não com esse nome, senão a gente fala errado. Então era uma questão relacionada com a ressurreição. Então os fariseus acreditavam que haveria uma possibilidade de ressurgir, de um ressurgimento, entendeu? De um renovo. Mas eles não sabiam explicar isso. Então era algo que ainda não estava desenvolvido como a gente chega e apreende com o Espiritismo. Houve um tempo de perseguição. O Império Romano chega. Então eles estavam globalizando, unificando, só que quem mandava era o Império Romano. Os judeus não aceitavam isso. Tanto que em dado momento eles vão perguntar para Jesus se é lícito dar tributo a César. Lembra dessa história, dessa passagem? Então, eles então têm uma pendênciazinha com o Império Romano. E por isso eles se sentem menosprezados. Sabe aquela história do porquê Deus, porquê eu, porquê nós? Então, o que eles imaginavam? Que iria chegar um Messias. E havia uma tradição. Aí acontece o seguinte. Essa profecia, ela estava deixada de lado. Porque estava prosperando, estava tudo certo e tal. Quando eles sofrem a invasão e começam a sofrer e é assimilado, bom, então agora vai chegar um Salvador que vai nos tirar desse jugo e vai tornar nós os senhores. No ano de 63 antes de Cristo, o Império Romano vai e incorpora a terra de Israel no Império. O que acontece com eles? Eles, como a gente disse, eles perdem a independência. Por perder a independência, eles vão ressuscitar aquela antiga crença. Qual que é a antiga crença? Que viria um Messias da linhagem de Davi. Eram mais expectativas, tá? Tinham mais expectativas. Tinha expectativa de que viria um da linhagem de Davi e tinha uma outra expectativa que vinha da linhagem de Arão. E uns defendiam que seria um Messias servo, sofredor, que carregaria as nossas dores, os nossos pecados, e o outro, um revolucionário. Alguém que iria libertá-los pela força, pela espada. E aí, nós vamos chegar na figura do Cristo. Cristo é uma expressão que vem de ungir, corresponde a Messias, e esse Messias vem de uma expressão hebraica, né, Mashiach, e no Antigo Testamento, como é que eles usavam isso? Então usavam um óleo para ungir a cabeça daqueles que seriam nomeados os reis, sumos sacerdotes e em alguns casos até profetas, né?
Então, essa era a tendência, a expectativa e a tradição. Essa tradição, ela tinha toda uma história. Então é importante a gente saber o que eles esperavam. Então, se vocês verem ali na lousa, vocês vão ver o seguinte: haviam aqueles israelitas chamados piedosos, em que eles esperavam? Como Lucas, no capítulo 2, versículo 38, ele fala para nós que eles queriam a redenção de Jerusalém, redimir os pecados e transformar os israelitas nos verdadeiros imperadores que iriam comandar o mundo, né? E quem é o João Batista? Ele aparece aí, né, trazendo os sinais que vão levar essas criaturas a pensarem lá naquela expectativa. Começa a observar o João Batista e começa a lembrar dos sinais. Quem era João Batista? João Batista, então, ele é nascido de família de sacerdote, ele é primo de Jesus, ele é filho, né, de Isabel, pertence à tribo de Levi. Levi é aqueles que vão dar origem aos levitas, que tinham a obrigação de cuidar do templo. E ele não pertence à tribo de Judá. A tribo de Judá pertence Davi e a sua família. Vocês vão ver naquela genealogia de Mateus que Jesus pertence à linhagem de Davi. Portanto, Jesus pertence à tribo de Judá, que é aonde surge o Messias. A maioria da população não sabe de onde cada um vem. Então, por isso, de onde você vem? Não é? A gente pergunta, que cidade você é? Então, eu não sei. Né? Que família que você é? Mas, aí pega lá, por exemplo, me perguntam muito, né? O ramo seu é de onde? Ah, então, aqui de tal lugar, assim, enfim, nesse sentido aí. Então, a pergunta que eles fazem lá naqueles versículos que a gente leu, fala assim: quem és tu? O que parece? É a mesma coisa de que alguém pergunte assim: o povo quer saber, você é o Messias ou não? O que você tem a dizer sobre isso? Ele está sendo interrogado. Qual que é a resposta de João Batista? Ela é muito interessante, né? Ele diz assim: não sou o Messias. Então ele nega e faz parte de um testemunho. Por quê? Olha que engraçado. Quantas pessoas nós já vimos hoje que se encarnaram na Terra, que foram reconhecidas nelas qualidades das quais elas não eram portadoras? Na religião e na política nós temos muitos, né? Profissionais, né? Nossa, eu vou nesse médico, nesse advogado, nesse engenheiro. Aí você vê que um prédio cai a metade, né? Você vê o outro que mata não sei quantas pessoas, você vê um outro ali que ele comete o mal, né? Você imagina a procuração na mão do advogado igual a anestesia na mão do médico, né? Pode fazer quase que tudo praticamente, então é muito complexa essas relações. Então quantas pessoas não se aproveitaram de atributos das quais elas não eram portadoras, mas que o outro pensava que ela tinha. O que João Batista faz? Ele diz assim: não sou o Messias. Ainda que você esteja pensando que eu seja, eu não sou e não vou usar isso para manchar, né, a minha honra. Então ele dá um testemunho de que ele está endireitando os próprios caminhos. Ali é um testemunho de como é endireitar o próprio caminho. Tanto que Jesus vai dizer o seguinte: olha, tem cuidado, viu? Com essa expectativa de que Jesus volta, vai ter muito falso profeta. Né? E o Espiritismo fala assim: tem falsos profetas, inclusive, na erraticidade. Tem falso profeta espírito, que vem com nome, que fascina o médium. Né? É bem complexo isso. E ele, então, confessa dizendo, porque ele realmente poderia se aproveitar dessa informação, né? Imagina, do nada ele poderia receber durante certo tempo, até ficar comprovado que ele não é, ele poderia ser recebido como rei, como sumo sacerdote ou como profeta. A gente não falou lá atrás? A partir da hora que falasse que e é um profeta como tal.
Não, a gente percebe bem recentemente, sem querer ir longe demais, com casos dessa ordem, né? De pessoas que atribuem qualidades a certos médiuns, né? E ali acontece uma série de coisas, como médicos, como engenheiros, advogados, padeiros, né? Enfim, todas as profissões nós vamos ter os bons trabalhadores né? E teremos os ruins também. Agora, por que acontecia isso? Porque é interessante a gente querer saber. O problema é que na profecia havia certas informações. Então, como o Sinédrio é composto por pessoas de profundo conhecimento das Escrituras, das leis, né? Havia um profeta chamado Malaquias, que lá no capítulo 4, versículo 5, ele dizia assim, que era uma profecia judaica conhecida. Eles diziam assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O Senhor é o Messias. Antes de chegar o Messias, vem o profeta Elias. Olha como é que eles estão raciocinando. Eles estão vendo João Batista. Qual que é a característica de João Batista? Ele tem veste feita de pelo de camelo, um cinto de couro, né, que é cingido ali, amarrado, né, em torno do seu lombo, né, que eles chamam ali. Que é como Marcos o descreve no capítulo 1, versículo 6. Né? E como que era a descrição de Elias? Se você for lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, ele era descrito assim: Elias era um homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Mas isso não diz muito. Né? Zacarias, lá no capítulo 3, versículo 4, né, nós podemos verificar que qualquer um pode imitar. Você bota a roupa, veste, sai andando, não é? Então, o que é que não podia ser imitado? Porque Elias era um profeta conhecido, era muito estudado por aqueles doutores da lei. Então, o que não podia ser imitado era o tom que o João Batista usava, que era o mesmo tom do Elias, mesma personalidade, o mesmo tom de julgamento. Só que Elias, ele vai lá e degola todos aqueles profetas de Baal. Tanto que ele tem uma pendência, ele precisa fugir da rainha. Não é? Corta a cabeça. O João Batista já vem diferente. Ele mostra o tom de julgamento, chama todo mundo para o arrependimento, mas ele não corta a cabeça. Mas ele morre com a cabeça cortada. Ação e reação. Então ali ele tem essa característica, do profeta Elias. Então é por isso que a gente bate na questão reencarnatória, né? E ele vai responder, isso que é muito interessante, ele vai dizer assim: não sou Elias. Então vou fazer um exercício aqui. Quem você foi, Inês, na encarnação passada? E você, Cleude? Bom, eu não sei, tá? E você? Não, então você sabe, eu já te falaram. Então, não sei que é misericórdia divina comigo para que eu não saiba, para que eu possa endireitar o meu caminho nessa. Então, nos evangelhos, você vai encontrar Jesus apresentando João como encarnação de Elias. Mas o João Batista, ele não se apresenta como tal. Mas, gente, eu não sou quem eu era. Ninguém de nós aqui é. Quem nós somos hoje? Quem eu serei amanhã é produto do que eu realizar hoje. Do bom e também do mal que eu praticar. Do bem que eu praticar e do mal que eu praticar. Mas essa encarnação, ela é resultado das anteriores. Então, quem eu fui não interessa, porque o que eu fui não é o que eu sou hoje. Eu não sou. João está dizendo, eu não sou Elias. Porque Elias corta a cabeça. Eu não. Eu endireitei esse caminho aí. Essa veredinha já está certa comigo. E Jesus vai dizer, né, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 13, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram. E fizeram mesmo. Manda ele preso, né? A Salomé pede a cabeça dele.
durante o ministério de João Batista, ele nunca disse que era Elias. O único que vai dizer isso é o governador do órbito, que sabe que cada um de nós fomos, né? Mas também, para deixar claro, né, que tanto ele com a questão da ressurreição do terceiro dia, quanto aqui nessa questão do Elias, quanto lá nas cartas de Paulo, né, que todo mundo fala assim, não tem reencarnação, tem reencarnação. Paulo falou em Hebreus que é dado ao homem morrer uma única vez, e quem está dizendo o contrário, todo mundo que fala isso está certo, viu, gente? Concorda com isso, porque o homem é antropos, é ser humano. O ser humano nasce uma única vez, acaba, não retorna. Não vai ter Josete depois, não vai ter Beto, não vai ter Inês, não terá, ponto. Porque essa personalidade, ela termina com a morte. O espírito é eterno. E depois ele vai assumir uma nova, sabe, uma nova personalidade. Até para que tudo de bom que nós fizemos e tudo de mal que nós fizemos, que fique para trás. Que vá cada vez purificando, né? Então ele também responde, eles perguntam assim, és tu o profeta? E aí por que a gente está dizendo assim? Não, ele diz que não é Moisés, porque o profeta era uma designação para Moisés. Então os outros eram assim, profeta Elias, profeta Malaquias, Oséias e tal. O profeta, ele sempre uma expressão utilizada para designar Moisés. E perguntaram para ele, por quê? Porque também havia uma profecia, né, dentro do próprio Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19, ele diz assim, qualquer comunicação que Deus quisesse fazer, seria por intermédio de um profeta como Moisés, que Deus levantaria para falar através dele, cuja voz merecia respeito como é o próprio Deus, né? E aí eles vão dizer assim, Deus não é representado por qualquer um. Só representa Deus e sua vontade, como sua voz, aqueles que já se purificaram. Por isso que às vezes eu bato firme mesmo quando tem alguém que fala assim, não, porque eu tive uma revelação, falei com Deus, sabe? Não tem problema a pessoa imaginar que falou com Deus, porque realmente Deus fala conosco. Fala aqui. Quando vocês estão falando comigo, vocês estão representando alguma questão que Deus quer manifestar. Então, tudo que é bom vem de Deus. Então, tudo que alguém quer de bom para mim, ele representa a vontade de Deus para mim, sabe? Então, aqui, aqueles que vão ser voz, precisam ser purificados. Então, por que ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto? Porque eu só vim para anunciar que está chegando um que eu não sirvo nem para amarrar as sandálias. E claro, né, os samaritanos acreditavam que o profeta que viria seria igual a Moisés e esse então seria aquele Messias. Percebam aí que vocês vão vendo a variedade de expectativa que tinha naquela época. E é muito natural. Hoje nós vamos ver o Espiritismo com as pessoas tendo várias expectativas a respeito de uma série de situações, né? Falam uma série de questões, vão lá, interpretam certas coisas, né? Quando a gente está lendo esse texto aqui do João Batista, a gente pode falar assim, bom, mas esse povo perguntando quem é João Batista, ele é João Batista. Então, por conta de tudo que nós lemos até agora, que nós buscamos aí o entendimento, não era um absurdo para aquela comunidade querer saber quem era João Batista. Primeiro, que eles criam naquilo que podia se aproximar do que nós entendemos hoje de reencarnação. Uma parte deles criam nisso, acreditavam, sabe? Eles tinham as profecias que falavam de um retorno. Como o próprio Novo Testamento fala de um retorno, entre aspas, aí, do Cristo. Sabe? Mas eles queriam esse retorno para aquela época. Tanto que Pedro começa a perceber que não vai acontecer naquela época. E quando ele é perguntado a respeito disso, ele fala, não preocupa não. Um dia para Deus é 1000 anos para Deus é um dia, não vamos preocupar isso não. E tanto que o próprio Jesus fala, naquela hora e dia, ninguém sabe, só Deus o sabe, nem o Filho sabe. Então tem gente aí que quer que o mundo acabe agora, né? Data limite. Então ninguém o sabe.
Não era um absurdo perguntar assim, João, quem que é você? Né? Porque se você for lá para o contexto do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? Capítulo 40, o profeta Isaías, ele esclarece que houve uma voz que chama para o nivelamento de um caminho através do deserto oriental. É bem material isso. Mas é o que eu disse anteriormente, a gente precisa extrair o espírito. O nivelamento do caminho é as nossas imperfeições. Então lá naquela época o profeta ouviu isso. Como tinha a questão de que Deus iria conduzir o seu povo de volta do exílio. Nós, né, não temos aqui Jesus como o nosso condutor, e não lembra aquela historinha dos exilados de Capela? Né? Então nós vamos ter sempre isso. Nós temos aqui o próprio escravidão do povo hebreu, depois o Moisés conduzindo eles 400 anos ali, né? Eles vão ficar 400 anos. Tem uma dúvida de mim. Se eu puder. Se o cientista faz o embrião, como ele não tem a capacidade para fazer o espírito? Como ele nasce um espírito? Então, essa é a resposta que está lá no livro dos Espíritos, que eles dizem assim, não sabemos. Quem cria espírito é Deus. Homem não cria espírito. E outra, o cientista não cria embrião nenhum. Ele precisa fazer ajuntamento de coisa. A clonagem, o que quer que seja. Que me perdoe um cientista que está falando uma pessoa que respeita muito a ciência. Mas me perdoe os cientistas. Para chegar nesse aparelho, nesses livros, em tudo que a gente utiliza, é um ajuntamento de coisas. A luz, ela já existia. Tanto que tem a metáfora que Deus diz assim, faça-se a luz. Por quê? É ele que faz. O homem, na realidade, os cientistas, ele tira o véu. Isso aqui está encoberto, ó, você não consegue ler, está tapado. Quando eu faço assim, você consegue ler aqui. Ó, tá vendo? É isso. Então, retira o véu. Então, é dado uma oportunidade ao ser humano, quando é necessário, fazer alguma descoberta. E a descoberta, ela é normalmente para movimentar o seu intelecto, para você evoluir. Nós vamos chegar a um ponto, um dia, de saber como é que um espírito puro desenhou um gatinho. Porque ele fez um projeto lá, no plano espiritual, como ministro de Jesus, do gatinho, da abelha. Mas esses espíritos puros que estão lá, nós somos espíritos imperfeitos. A gente tem alguma questãozinha da ciência que nós estamos muito devagar. Olha para você ver. Quando eu falei do expositor, que falou lá de uma personalidade do Evangelho, que depois começaram a fazer certas perguntas para eles, e sem querer ir longe demais, mas é isso. A gente fica preocupado com coisa que não tem muita importância e dando poder para aquilo que não tem, para aquele que não tem. O ser humano não tem essa capacidade de criar vida humana. A vida só vai existir porque Deus assim vai permitir. A gente precisa conviver com isso. O que o homem faz é juntar. Então, por exemplo, bebê de proveta, ele precisa de algo da mãe e algo do pai. Não inventa, não adianta. Se eu pegar do macaco, da leoa, não vai dar ser humano. Não vai. Você pode estabelecer uma situação de que você não vai precisar do papai e da mamãe se reunirem em uma relação sexual para formar o ser, porque a ciência já nos mostrou que esse encontro sexual pode ficar de lado. Mas nós sabemos isso desde sempre. Véio. Não temos um mistério? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, é um mistério. Então, nós definitivamente, o Emmanuel explica lá no Consolador, falando assim, não, o homem não desceu da árvore.
Mas a gente não pode ficar preocupado com isso, senão a gente esquece que ali dentro está fazendo sopa hoje para distribuir para as pessoas. Porque o nosso grande barato do Espiritismo é um lema. Nós não vamos brigar se você pensa que o homem pode criar vida e espírito. Eu sei que não. Mas tudo que eu disser para você vai depender da sua vontade de processar isso, de querer entender. Enquanto você não quiser, você não vai entender. Mas qual é o lema que isso nós vamos entender? Tem uma bandeira, o Espiritismo chama, fora da caridade não há salvação. Minha opinião não é importante, sua opinião não é importante, mas nós temos algo que é importante, que é o outro. E nós sabemos que nós precisamos, para evoluir, para endireitar o caminho, para endireitar as veredas, acolher o outro. Foi o que o João Batista fez. Porque imagina, quem pode nos garantir que na figura de Herodes, ali da Salomé, daquela turma toda que tinha um teretetê com João Batista, não poderiam estar reencarnados? Aquela rainha do que controlava os profetas de Baal, aquele rei, não é? E o que ele fez com eles? Dessa vez eu não vou cortar a cabeça não, dessa vez a minha cabeça vocês cortam se quiser, mas eu não corto não, mas eu chamo vocês para o arrependimento. Porque nós nos relacionamos, a gente nos preocupa, nós nos preocupamos com aqueles que nós amamos. E às vezes esse amor ele nos fere tão profundo que a gente não sabe como agir, e às vezes a gente diz que mata por amor. Mas é porque a gente não está sabendo lidar com o sentimento. Então eu diria o seguinte, por mais que sua pergunta seja fantástica, relevante, pertinente, não vamos nos preocupar com essa questão do que o homem pode fazer não, porque senão a gente começa a dar poder para quem não tem. E o ser humano, ele já está procurando Messias hoje em figuras que não podem ser salvadores de pátria nenhuma. E não é só na religião, também na política. As pessoas precisam entender que elas que são agentes transformadores. Mas que, como Emmanuel já nos ensinou, o grande inimigo do ser humano está dentro dele mesmo. O seu grande inimigo não está de fora. Né? Nós falamos hoje das mágoas, daquilo que a gente enxerga, e de tão importante que eu me coloco em relação a Deus, e aí eu acho que nada pode acontecer comigo. Né? Mas por que não? Por que não? Né? Então nós estamos aqui numa escola de aprendizado. Então, penso eu, né? Vamos para o caminho da caridade. Fora da caridade não há salvação. Vamos incluir o outro na nossa vida. Focar. Qual que é o foco? O foco é o próximo. Certo? E o foco é o próximo, não eu neutro, não. O foco é o próximo, eu fazendo alguma coisa para essas criaturas. E as que mais necessitam são as que nos ferem mais. Lembrou? Aqui, no capítulo 40 a 66, nós vamos ter uma linha da profecia de Isaías, lá no Antigo Testamento. O que ele fala lá? Ele anuncia boas novas, nessa boa mensagem, ele fala assim, os exilados vão voltar. Né? Ele fala que haverá uma ampla redenção, os pecados serão redimidos, com a chegada do servo do Senhor. Um que é fiel a Deus, aquele que não vai mudar o seu roteiro por nada e vai cumprir a vontade do Pai. Né? Então ele é um exemplo. Por que há a redenção? Básico. Todos os seus problemas, eles vão acabar se você fizer como Jesus fez. Você acha que Jesus tinha algum problema? Não, o problema está sempre com o outro. Quem está matando ele é o outro, quem está pondo cruz nele é o outro, quem está batendo nele é o outro, quem está fazendo as coisas para ele é o outro. A pessoa, ela está se enchendo de karma. Porque tem gente que diz assim, não, esse karma que Deus me deu, Deus não te deu karma algum. Você que preenche o vaso. Preenche o vaso com água limpa para você ver. Você vai beber água limpa sempre. O problema é que a gente gosta de turvar a água, a gente suja ela. Né? Então, com essa redenção, ou seja, eu endireito meu caminho, porque eu sigo o exemplo. Então não tinha até então alguém que pudesse vir dar o exemplo. Então ele não muda o roteiro e com isso há sim um novo céu, uma nova terra. Não é? É um homem novo
Porque o que aconteceu? Mudou o pensamento, mudou o sentimento. Então, a sua arma ali foi o livre-arbítrio. Ele usa o livre-arbítrio, muda as suas próprias escolhas. E o João Batista, ele vem e mostra isso. Nessa linha da profecia aqui, ele mostra isso. Por quê? Se a gente concorda com Jesus, que ele é Elias reencarnado, ele não age como o profeta Elias. O profeta Elias era enérgico, tinha o tom grave, se vestia daquela forma, se alimentava daquele jeito, caminhava pelo deserto, andava entre as pessoas. Mas ele também fazia justiça com as próprias mãos. Para o profeta Elias, Deus estava devagar. Por isso que ele cortou a cabeça dos profetas de Baal. Já João Batista, ele vem com a missão de anunciar Jesus, mas eles não têm mais compromisso com a violência. Então acabou o compromisso com a violência. Mas é interessante porque o ser humano ele pode cometer a falha. E ele poderia ter dito ali, não, eu sou o Messias. E seria tratado como o rei. Não, fica lá, agora que eles acham que eu sou o rei, eu vou ser o rei aqui, porque eu já vou resolver muita coisa para você. Lá na frente, eu aviso que é você, mas eu vou pavimentar aqui porque eu já vou tirar uma série de obstáculos que você vai ter. Não pode? Poderia, mas ele não faz isso. Porque esse não é o objetivo do ministério de Jesus. Jesus não vem para ser rei da terra. Ele vem para ser o menor entre os homens. Porque ele já é o maior entre nós, né? O espírito mais evoluído que temos, né? Então, aqui, esse é o caminho que precisa ser endireitado. Qual? As nossas escolhas. Eu preciso fazer escolhas diferentes, né? Preciso fazer escolhas diferentes. E é interessante porque se o João Batista fala assim, eu sou voz que clama no deserto, para quem coração que ele está falando? Ele está falando para o coração endurecido, para o coração que não tem amor ainda, né? Para quem não vai ouvi-lo, para quem está preocupado, como vocês verão aqui, por que você batiza com água? Né? Está preocupado com aquela coisa material, né? Fala assim, eu batizo com água, mas vem um aí que eu não posso nem amarrar a sandália, esse vai batizar com o Espírito Santo. E quando a gente começa a entender, né, o que você está expondo para a gente não consegue voltar para trás. Ignorar aquilo que se fazia de ruim, né, que eu quero tentar explicar. Não, mas eu entendo. Você entendeu? A gente não consegue mais voltar. Não. Só quer Porque hoje em dia nós corrigimos. Isso. Mas é bom até me colocar nessa questão de Elias e João Batista, por exemplo, eu consigo entender o seguinte. Elias, ele ainda era daquela época em que Deus era severo, Deus ele punia, né? Ainda tinha essa visão. Deus do exército, Deus irado. Isso. E João Batista já vem trazer um Deus mais misericordioso, um mundo mais passivo, mais voltada à caridade, né? Mas você observa então, né? O teor da profecia aqui é assim, cadê? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? É sempre algo assim muito terrível, né? A ira de Deus, uma coisa terrível e tal, né? Você falou, tem razão de ser, mas eu falei que eu entendo porque certa vez eu escutei de uma pessoa espírita falando sobre estudo. Eu falei, não vou em estudo não. Não estudo não, porque eu tenho certeza que o que eu vou aprender lá vai me deixar preocupada. Então essa pessoa falava para nós o seguinte, eu gosto de rave, eu gosto de balada, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de tudo que é, não estou dizendo que é ruim, estou falando que a pessoa diz. Eu gosto de tudo que é ruim, né? Então eu não quero ler não, porque isso vai ficar na minha consciência, e aí você vai e faz uma consciência, vai e faz uma outra consciência. Só que, né, não falei isso, mas é uma resposta que a gente precisa dar aqui nesse nível, né? A gente está falando disso. Questão que está lá no livro dos Espíritos é que a lei divina é gravada na sua consciência. Então todo mundo que está fazendo errado já sabe. Né? Não tem. O novo céu, a nova terra é interno.
não vai mudar E nada. através do estudo, nós liberta, né? estamos aprendendo a se corrigir nos nossos erros do dia a dia. É o que o Beto falou, mudar a estrada, É. a direção. Mas não, como a gente conversava, né, antes, né? Só estudar não adianta. Tem que praticar. É. Porque você imagina o seguinte, quando Francisco Cândido Xavier desencarnou, você acha que só tinha espírita naquela fila para vê-lo? Será que só se manifestou sobre ele espírita? Então, na realidade, as ações dele, né, ela interferiu em alguns sentimentos. Mas não mudou. O bispo não deixou de ser bispo para amá-lo. Os travestis que falaram assim, nós perdemos um pai, quando entrevistados, eles não deixaram de ser travestis. Então, a gente precisa mudar corações. E precisa praticar. Porque sem prática não adianta. Imagina, certa vez eu escutei de uma pessoa falando assim, ó, o lugar mais importante de uma casa espírita é a sopa. É a sopa. Não é a câmara, nem são os estudos. Mas o evangelho que é praticado, né, que é o verdadeiro evangelho. Porque é o que a gente falava, não importa a minha ideia. Ah, que palavra significa isso? Ah, não, aí nós vamos ficar meses, semanas, anos, séculos, vamos voltar a reencarnar para ficar discutindo aquilo. O Emmanuel chama de perquirições teológicas, de perguntinha que não vale nada. Então vamos para a ação, né? Então livre-arbítrio, o indivíduo muda suas próprias escolhas. Esse é o caminho, né? O que o Evangelho de João não é? O Evangelho de João não é convite para a gente pegar o Evangelho e interpretar literalmente. Então a gente precisa ler, reler, visitar, pegar os significados, claro, de cada palavra para contextualizar naquele tempo, mas pegar a mensagem. E se eu interpretar literalmente, eu não pego a transcendência do Evangelho. Então eu não entendo por que Jesus está querendo falar para nós, ou qual que é a mensagem que Jesus quer dar, quando diz assim, Elias já veio e fizeram tudo que queriam com ele. Você imagina com Jesus, né? Fizeram o que queriam e o que não queriam. Né? Então não é um convite para a gente interpretar literalmente. O Evangelho de João, ele é um evangelho, como Emmanuel fala, um evangelho espiritual, né? E qual que é o assunto que tem ali? Então, uma ótica que eu utilizo para mim. Lá no Evangelho fala sobre o destino e a regeneração da humanidade. E aí, respondendo a sua fala, você vê na segunda linha o que eu escrevi aí. O assunto é sobre destino e regeneração da humanidade. Ponto e vírgula. Mostra que é uma lei de progresso inevitável. A gente só caminha pela frente, para frente. Como a nossa fala do dia a dia bate nas leis, né? Então, o novo céu e a nova terra aí, que é tratado aí, é a renovação, a redenção do coração humano, né? E nós, então, vamos enxergar a realeza de Jesus e nós vamos compreender, vamos aceitar o seu governo. Aí nesse realeza de Jesus, eu tenho 2 textos aqui que eu queria ler do Evangelho para nós, né? Instruções dos Espíritos, capítulo 1, não vim destruir a lei, a nova era, um espírito israelita, Mulhouse, 1861. Deus é único, Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer. Não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. Os problemas da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e lhes arrancar dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia
reduziam-lhes o sentido. Por quê? Postos em ação em toda a sua pureza, não seriam compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar ao inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo. E criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações, discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade moral trocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Depois nós temos aqui o item 4 do capítulo 2, Meu Reino Não é deste Mundo, um comentário de Allan Kardec, A Realeza de Jesus, item 4. O reino de Jesus não é deste mundo. Isso todos compreendem. Mas sobre a terra, ele não terá também uma realeza? O título de rei nem sempre exige o exercício do poder temporal. Ele é dado por consenso unânime aos que, por seu gênio, se colocam em primeiro lugar em alguma atividade, dominando o seu século, influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Essa realeza que nasce do mérito pessoal, consagrada pela posteridade. Não tem muitas vezes maior preponderância que a dos reis coroados? Ela é imperecível, enquanto a outra depende das circunstâncias. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto a outra é, às vezes, amaldiçoada. A realeza terrena acaba com a vida, mas a realeza moral continua a imperar, sobretudo depois da morte. Sobre esse aspecto, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi com razão, portanto, que ele disse a Pilatos, eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Bom, nossa questão com esse estudo nosso do Evangelho é que a gente consiga implantar o reino de Deus na Terra, né? Porque ele ainda não é deste mundo. Mas a nossa fala está tudo no Evangelho. Mas é porque nós, na realidade, conhecemos o Evangelho de cor e salteado. O nosso problema é que a gente sempre tem estratégia humana. A gente nunca faz igual Maria, faça-se em mim a vontade do Senhor, eis aqui a serva. Né? Então, a nossa redenção é o dia que a gente conseguir praticar isso nas pequenas coisas, porque é dentro do lar,
sabe? É nós com Deus, é no nosso relacionamento. A gente conversa aqui, mas cai de gripe para você ver. Gripe. Imagina um câncer, imagina uma série de questões, a gente realmente ainda tem muito a caminhar. Então ele vai dizer assim, né? O elemento que redime e renova é a moral do Cristo, o ensino do Cristo, comprova por meio de seu ministério, de sua vida, de seu evangelho, de sua paixão, crucificação, e após, por meio de sua permanência em contato direto com a comunidade, que a mudança ou regeneração não ocorre no coletivo, mas ela é individual. Não é? Cada indivíduo ele é responsável por aplicar a moral cristã sobre si mesmo. E é isso que vai transformar a terra na morada dos espíritos puros. Né? Esses espíritos serão superiores aos que hoje a habitam. Então nós vamos embora. Aqueles que são maus vão emigrar. Outros virão imigrando para fecundar no sentido de nos ensinar. Né? A gente, como diz aqui, né? Aqui está tocando plantão. Mas na hora que vier alguém carismático, que sabe muito, que reúne todas as características da moral cristã, e vai encher esse ambiente aqui só pelo olhar. Jesus sentava e reunia 5, 3, 8 mil pessoas ao seu redor. Né? Como é que ele falava aqueles corações se ele não tinha esses aparelhos radiofônicos que temos, né? Então, com certeza, a gente meio que está tocando plantão aqui. Então, esses espíritos superiores não serão só outros, não. Seremos nós no futuro que vamos habitar aqui, vamos sim, e superiores, espíritos superiores, não são espíritos, né, puros, que nós estamos querendo dizer, espíritos superiores. Então hoje a gente tem uma questão, na outra encarnação a gente vem e já resolve essa questão de uma maneira melhor, né? Enfim, a encarnação é experiência. Né? A gente presta atenção na experiência de João Batista. Acho que a parte mais legal é esse testemunho que ele dá de como é que o ser humano pode endireitar a própria vereda. Né? Então, outro testemunho, né? Ele poderia dizer que era o Messias. Ele não faz uso disso. Né? Com isso eu quero agradecer a presença de vocês no estudo de hoje. Assim, para mim eu enriqueci muito, graças a Deus estar aqui com vocês é sempre uma bênção. Para quem nos acompanha, todo primeiro domingo do mês, cada mês nós estamos aqui falando um pouquinho de Deus, de Espiritismo, do Evangelho de João. Né? Então, agradecer as presenças dos benfeitores espirituais, agradecer a Deus e principalmente a Jesus por nos ajudar, nos auxiliar aqui na casa, que a gente consiga trabalhar durante esse ano, nos estudos, que a gente aprenda mais, que a gente possa consagrar a Deus sempre o nosso trabalho, né?